Olá, meu nome é Maite Lopes, eu sou estudante de Artes Visuais bacharelado pela Universidade de Brasília. E por meio desse vídeo, eu vou apresentar o desenvolvimento do meu projeto de PIBIC, orientado pela professora Andréa Campos de Sá. Agora eu vou compartilhar a tela para mostrar os slides. Começando pelo título, o desenho e a gravura na ilustração. A ideia desse projeto era trazer a gravura no campo ampliado, com a questão do desenho e da ilustração. Meus incentivos foram um projeto final que eu desenvolvi na disciplina de Introdução à Gravura, que foi feito com papelão cinza, ou papel Panamá, por meio da queima. E eu tinha gostado bastante do resultado, então eu quis pesquisar mais sobre e continuar esse projeto. Por isso, eu decidi fazer o PIBIC. Eu desenvolvi esse objeto para usar para fazer as queimaduras, né? Que é o arame. Em formato de um lápis ou uma caneta, alguma coisa assim, que eu coloquei esse pedaço de plástico, porque o arame fica muito quente, então não daria para segurar ele cru. Então, eu coloquei esse plástico e eu esquentava a ponta do arame e, ao encostar no suporte, ia criando as ilustrações. Comecei com os testes dos materiais para o suporte. O isopor eu não gostei muito, porque ele deixava os traços um pouco inseguros, porque ele é um material muito frágil, muito maleável, então era muito difícil de controlar a queimadura no isopor, porque ao entrar em contato com o calor, com o arame quente, ele derretia muito fácil. Ele fazia traços muito maiores do que eu pretendia fazer e ficavam desenhos inseguros, e eu não tinha gostado muito. Com a cartolina, toda vez que encostava na cartolina com o arame quente, fazia esses buracos que, assim, até que são bonitos, mas não era o que eu estava procurando para esse projeto. Não daria para fazer as ilustrações do jeito que eu pretendia. Então eu fui para o MDF. Só que no MDF, apesar de ter ficado muito mais bonito do que os outros, na minha opinião, eu tinha gostado muito mais do resultado no MDF, ele tem dois problemas. O primeiro é que, como dá para ver nessas imagens que eu estou mostrando, ele tem um brilho característico que aparece na queimadura, um reflexo. E eu não gostei muito desse resultado desse brilho, porque ele tira um pouco a ideia que eu queria da queimadura bem escura. Então, o outro detalhe seria que o MDF ele é muito mais rígido do que o isopor e a cartolina, o que é, de uma certa forma, bom, mas, por um outro lado, ele ajudava a envergar mais o arame, que o arame, por si só, ele já enverga, por ser muito maleável, em contato com o fogo e com a força da mão, ele enverga muito mais rápido. Então, eu perdia muito material, então eu decidi não usar o MDF. Então eu voltei para o papelão cinza, o papel Panamá, que eu havia usado para fazer o projeto final de introdução à gravura, e eu fui fazendo mais testes. Eu gostava desse resultado só do desenho, mas eu tentei fazer a queima pela borda para ver como ficava, e eu gostei muito do resultado dos dois. Mas para a ideia que eu queria trazer, eu quis usar a queimação nas bordas. Eu comecei os testes com a tinta guache. Nessa primeira imagem da esquerda à direita, eu testei fazer a queimação por cima da tinta. Então, eu preparei o papelão cinza com a tinta branca, guache, e fiz a queimação por cima. Só que eu não gostei muito do resultado, porque também deixava os traços um pouco opacos e eu não gostei muito. Na segunda imagem, é o papelão cru, com o desenho feito por queimação, e alguns detalhes com tinta guache vermelha. Eu gostei muito mesmo desse resultado. Na terceira imagem, foi a mesma imagem da primeira, só que eu fiz alguns detalhes com tinta por cima, e eu também não gostei muito do resultado. Então eu optei por usar apenas o papelão cinza cru, sem a preparação com tinta guache, e fazer apenas alguns detalhes com cores, com tinta guache. Porque eu quis trazer essa questão da cor, porque as minhas ilustrações saíram do livro Animais Fantásticos Onde Habitam, da autora J.K. Rowling, e ele tem um toque de fantasia infantil. Então, eu quis trazer a cor por isso, para dar esse toque de infantilidade nas obras. E esses foram os resultados. São, na verdade, 9 ilustrações, mas aqui estou mostrando apenas 4. E eu gostei muito do resultado final, com esse detalhe da queimação nas bordas. São ilustrações de 10 por 10 centímetros, de 10 por 12 centímetros, mas que com a queimação nas bordas acaba diminuindo um pouco. E foi isso. Eu acho que as ilustrações ficaram do jeito que eu imaginava. Eu testei outras tintas também, mas não deram muito certo. A tinta acrílica, pelo mesmo motivo do MDF, ela tinha um brilho característico que eu não gostei muito. Eu prefiro a tinta guache por isso, porque ela é mais translúcida e menos brilhosa. E eu gostei do resultado da forma que ficou. E a ideia seria apresentar como livro de artista as 9 ilustrações fotografadas e embaixo o texto retirado do livro que explica as características físicas dessas criaturas. E é isso. Muito obrigada.